Esse vídeo é para quem está prestes a desistir de alguma coisa. Seja um emprego, uma meta, um sonho, algo que até pouco tempo atrás fazia muito sentido para você. Você vem se dedicando, fazendo isso com toda a sua energia, a sua ação, a sua dedicação, mas chegou um momento em que você já não aguenta mais. Você quer desistir, você está prestes a desistir e esse vídeo chegou para você antes da desistência de algo que pode ser às vezes o triunfo da tua vida, que vai te trazer tudo aquilo que você quer conquistar. Então, se fez sentido esse começo de vídeo para você, seja bem-vindo ao Saque da Vida Adulta. Porque os desafios da vida adulta não vêm com manual, mas eu ajudo a descomplicar isso para você. E o problema de hoje é... Luiz, eu tô cansado de corpo, de mente, de tudo, cara. Eu me dediquei, insisti, tentei manter a fé, mas parece que nada anda. A cada passo que eu dou, parece que a vida me empurra 2 para trás. E aí eu começo. Será que isso não é pra mim? Será que eu tô insistindo em algo que eu já devia ter desistido? Porque, sinceramente, continuar assim tá doendo mais do que parar. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Eu tenho certeza que vocês se lembram daquela cena icônica do Vingadores Ultimato, aonde o Capitão América tá lá lutando contra o Thanos sem ninguém, porque todo mundo já tinha desaparecido e os que estavam lá, que era 2, 3 super-heróis, já estavam lá derrotados. E eu lembro que o Capitão América, na cena final ali do Vingadores Ultimato, ele estava sozinho contra um exército gigante do Thanos e ele, mesmo machucado, ele se levantou e falou: é isso, eu vou enfrentar. E quando ele disse isso e segurou as pontas, começou a aparecer atrás dele o pessoal todo voltando novamente. Praticamente todos os heróis da Marvel apareceu ali e ajudou o Capitão América nessa batalha. E assim, eles conseguiram a vitória depois de muita luta. Mas eu trouxe esse exemplo para vocês só para contextualizar onde eu quero chegar. Muitas vezes, quando a gente está enfrentando uma batalha, a gente está quase sendo derrotado. A gente já fez de tudo, a gente já lutou, já colocou todas as nossas energias, a gente já está machucado, a gente já perdeu muitas parcerias pelo caminho, mas a gente levanta e fala: ok, se essa for a última batalha que eu tenho para fazer, eu vou enfrentar com as condições que eu tenho. E ali todas as coisas se desenvolvem e você consegue, de uma hora para outra, vencer aquilo que parecia impossível só porque você não desistiu em um dos piores momentos ou nos desafios que foram surgindo ao decorrer dessa caminhada. Tá, Luiz, mas o que isso tem a ver com a minha desistência? Acho que está meio claro. Sempre que você está pensando em desistir, pode ser que se você continuasse mais um passinho antes de desistir, fosse aquele passo decisório para você conseguir aquilo que você tem tanto buscado. E antes de você desistir de alguma coisa, você precisa entender em primeiro lugar. Em primeiro lugar, você precisa entender isso. Entenda se o seu objetivo está errado ou se é o caminho que você está querendo seguir até chegar a esse objetivo que não está dando os resultados que você quer. Vou contar uma coisa para vocês sobre a minha vida. Um desafio que eu passei e que todas as vezes que eu conto, eu chego a me emocionar. Porque é muito isso do que eu venho falando para vocês nesse vídeo da desistência. Por quê? Como eu estava, quando eu saí do ensino médio, procurando uma profissão para eu conseguir seguir e trabalhar nisso no meu futuro, fazer uma faculdade, passar no vestibular, me especializar, eu comecei a estudar por aquilo que eu queria fazer, que era ser psiquiatra. Então, eu queria trabalhar com a saúde mental das pessoas e, pensando num ponto de vista de rentabilidade, entre ser psicólogo e ser psiquiatra, eu falei, eu acho que psiquiatra ganha mais. Então, vou fazer psiquiatria. Mas para isso eu precisava passar em medicina, fazer a faculdade de medicina. E com isso, eu estudei cerca de 2 anos para vestibular. Eu abdiquei de tudo que vocês imaginam, eu deixei de lado. Eu deixei de lado muitas vezes até o meu autocuidado. Eu não me escutava, eu não fazia as coisas para minha saúde. Eu só ficava estudando dia e noite. Muitas vezes era sábado, domingo, 5 horas da manhã, eu estava acordado estudando, virando noite, passando todos os feriados, todo mundo aproveitando a vida e eu ali estudando para passar na faculdade de medicina. Na primeira vez, fui ali meio perto, passei em algumas federais em cursos secundários e na segunda vez que eu fiz o vestibular nessa caminhada de estudo muito intenso, eu peguei e bati na trave, mas muito na trave. Tanto na trave que eu fui chamado para a última chamada da faculdade de medicina pública aqui perto da minha casa. No entanto, isso foi para metade do ano.
em fevereiro, março, que é quando saiu o primeiro resultado, as primeiras chamadas, eu não passei. E ali eu falei assim, Deus, eu quero tanto ajudar as pessoas, eu sinto que eu preciso ajudar as pessoas de alguma forma, mas não está dando certo eu passar em medicina, não estou conseguindo passar nesse curso. Deus, eu estou querendo fazer o bem para as pessoas e você, cara, você não está me ajudando. Se eu quisesse fazer o mal, se eu quisesse de alguma maneira tirar proveito dos outros, se eu quisesse prejudicar alguém, mas eu só quero ajudar as pessoas e ter um retorno financeiro adequado para que eu possa me ajudar e ajudar a minha família a superar os desafios que a gente passava na época. E, e naquilo eu pedi para Deus, eu falei, Deus, olha, eu não tenho mais forças para continuar e eu peço para que, se for da tua vontade, que eu passe em medicina e que, se não for da tua vontade, que você me mostre qual o caminho que eu tenho que seguir para ajudar as pessoas. E nesse meio tempo, eu já consegui passar na faculdade de psicologia, passei na Federal do Paraná, passei na Federal de Santa Catarina, passei com bolsa em algumas universidades de psicologia. E nisso, de um dia para o outro, eu entrei na faculdade de psicologia, deu tudo certo, foi muito rápido. Quando eu vi, eu estava dentro da faculdade de psicologia e eu estava completamente apaixonado pelo que eu estava estudando e começando até aquela faísquinha de quando você está começando a entender o porquê que aconteceu tudo aquilo que aconteceu com você e o porquê você está onde você está naquele momento. Nesse sentido, depois de que eu tinha feito já um semestre de psicologia, me mandaram uma mensagem de que eu tinha sido chamado para a última chamada de medicina de uma faculdade pública aqui perto da minha cidade. E antes de embarcar no carro para ir para a cidade vizinha para ver sobre essa questão, eu falei para minha mãe, falei, eu não quero mais, não quero mais fazer medicina, porque eu entendi o que Deus tinha para mim, eu entendi qual que era o caminho que eu tinha que seguir. Eu sei o meu objetivo, que é ajudar as pessoas, mas eu estava indo pelo caminho errado. Eu estava indo por um caminho que não estava me dando os resultados que eu almejava, que não estava me levando para o meu desenvolvimento. Pelo contrário, estava me fazendo abdicar do meu autocuidado, da minha vida social, do meu lazer, da minha saúde mental principalmente. Ou seja, eu estava totalmente me deixando de lado para alguma coisa que não estava me fazendo bem. Então, por isso que eu falo para vocês, avaliem se é o objetivo seu que está errado, primeiramente, antes de tudo, avalie isso, ou se é o caminho. Porque nesse exemplo que eu contei para vocês da minha vida, eu queria ajudar as pessoas, mas eu queria ajudar as pessoas por meio da psiquiatria. Por quê? Na psiquiatria, eu ia conseguir ajudar as pessoas e eu ia conseguir ter uma profissão rentável para eu me ajudar e também ajudar os meus pais em casa. Porque eu queria também, naquela época eu estava desempregado, eu queria ajudar em casa. E quando a gente pensa em ajudar em casa, a gente pensa em profissões que dão dinheiro e você faz aquilo que você ama ganhando dinheiro em troca. E nisso eu pensei, vou ser médico psiquiatra porque eu vou estar ajudando as pessoas, que é uma coisa que eu quero muito, e eu vou estar ganhando bem para ajudar a minha família. Então olha que coisa maravilhosa. Só que eu estava indo pelo caminho errado. Não necessariamente você tem que seguir num caminho que a sua mente racional pensou. Você quer fazer alguma coisa? Tipo eu, querer ajudar as pessoas? E você deu tudo de si? Gente, eu estudei muito. Vocês não têm ideia o quanto que eu estudei. O quanto que eu me dediquei para isso. E a minha nota foi muito alta no Enem. E mesmo assim, eu não consegui ingressar na faculdade de medicina perto da minha casa, na primeira chamada e tudo mais. Então, eu percebi que eu estava indo pelo caminho errado. Não necessariamente ser um médico psiquiatra era a única forma de eu cumprir esse meu objetivo, essa minha vontade de ajudar outras pessoas, outros indivíduos. Eu posso ajudar as pessoas, mas por meio da psicologia, por exemplo. Eu posso ajudar as pessoas por meio de vídeos como esse. Eu posso ajudar as pessoas por meio de palestras. Eu posso ajudar as pessoas enquanto assessor técnico e executivo de políticas públicas no meu trabalho atual. Eu posso ajudar as pessoas de várias maneiras. Mas como eu estava fechado, olhando para uma coisa só, eu estava pensando em desistir de ajudar as pessoas. Porque eu falei, cara, se o meu objetivo é ajudar e eu não estou conseguindo ser um médico psiquiatra para ajudar as pessoas, para que eu vou seguir nisso? Não tem para quê. Eu acho que eu não vou mais ajudar as pessoas, também não quero mais. É aquilo de avaliar. O meu objetivo estava correto, querer ajudar as pessoas. Mas o meu caminho estava errado, não estava dando certo. Então o que eu fiz? Entendi e troquei de caminho. Falei, vou então para a psicologia. E ali eu me apaixonei, me encontrei dentro do meu propósito e tudo começou a desenvolver
e a fluir na minha vida. E levando em conta tudo isso, a gente pode entender que se o caminho está errado, começa por aí antes de desistir. Não desiste desse teu objetivo, dessa tua meta, desse teu sonho, se às vezes é só porque você está no caminho errado. É só porque você está num caminho que não valoriza as suas habilidades, que não valoriza o seu jeito de ser e que não valoriza os seus talentos. Por quê? Se o caminho é errado, você arruma esse caminho e você vai para outro caminho que está mais alinhado àquilo que você é e que vai garantir que você da mesma forma cumpra o teu objetivo, ali as coisas vão começar a fluir. Agora, se o caminho está certo, você está tendo alguns pequenos resultados, você está chegando cada vez mais perto, não é algo do dia para a noite que vai acontecer, mas você está caminhando gradativamente, mas você está cansado. E por esse cansaço você acha que você tem que desistir porque você não está dando conta, aí um alerta para você. Aprenda a descansar ao invés de desistir. Quando a gente está cansado, e muitas vezes isso vai acontecer, principalmente com pessoas que se dedicam muito, que têm muito essa sede de vencer na vida, de conseguir colocar em prática os seus sonhos, o seu propósito, o seu objetivo de vida, é normal que a gente se canse. Porque nós temos muita dedicação, muita disciplina, a gente quer muito uma coisa, mas como a gente não está conseguindo no tempo que a gente queria, a gente começa a cansar, se frustrar. E daí a gente tem que aprender a dar pausas, aprender a descansar antes de querer jogar tudo pro alto. Por quê? Porque o caminho é vencido em constância. Lembrem-se sempre, o psicólogo Wesley Delanogari, ele fala, a vida não é uma corrida de 100 metros, a vida é uma maratona inteira. Então, a vida não é só isso aqui que você está vendo, que você está vivenciando agora. A vida é um caminho extenso, enorme, que muitas coisas que vão acontecer na sua vida você nem imagina. É claro que a gente tem que ter um planejamento. Porém, o que faz a pessoa chegar até aqui na vida adulta não é a velocidade, é a constância, a disciplina e a resiliência. O que é resiliência, Luiz? É você mesmo diante de desafios, de obstáculos e dificuldades, você se manter fazendo aquilo que você acredita que é para o seu bem e para o bem de todos. Lembrando, isso é o objetivo de vida. Você tem que ter o teu objetivo de vida claro. E com isso você vai seguindo os caminhos para conseguir alcançar esse objetivo de vida. E qual que é o caminho certo? Não sei. Você tem que testar. Da mesma forma que eu fiquei 2 anos insistindo em medicina, achando que aquele caminho era o certo para mim, e no final das contas não era. E eu tive que mudar de caminho, largar tudo e ir para a psicologia, e ali eu me encontrei, ali eu vi que, cara, eu não trocaria a psicologia por nada. Mas eu tive que primeiro passar por 2 anos por medicina, me dedicando, estudando. Ali eu desenvolvi uma mentalidade muito forte, porque eu aprendi, a mesmo quando eu estava cansado, a mesmo quando eu estava querendo desistir, mesmo quando eu estava sem motivação, eu aprendi a seguir mesmo assim, porque eu tinha um objetivo maior. E com isso, eu entrei na faculdade de psicologia e ali todas as coisas foram se desenvolvendo por conta dessas habilidades que eu desenvolvi durante o período de vestibular e de estudos para a faculdade que eu pensava que era a faculdade certa para mim, mas que não era, e eu troquei de caminho e tudo deu certo desde então. Outra coisa importante de você saber e ter consciência disso é que muitas vezes quando a gente está cansado, desmotivado, algumas pessoas confundem isso com sinais, intuição, é Deus, é a vida me falando que é para eu parar, que é para eu desistir. Mas, meus queridos, a vida não é um morango, a vida não é um mar de rosas. E muitos desafios que a gente passa, nós vamos ter que sair da nossa zona de conforto para desenvolver habilidades e ferramentas dentro de nós mesmos para superar aquele desafio. E tudo isso que a gente aprendeu, desenvolveu, a gente vai levar para o próximo desafio e vai conseguir superar cada vez mais fácil, cada vez de uma maneira mais descomplicada. Esse é o sentido da vida. A gente ir evoluindo, tendo cada vez mais autoconhecimento, tendo cada vez mais habilidades, mais ferramentas internas para conseguir superar os desafios da vida, porque os desafios da vida não acabam. Quando você encontrar o caminho certo para materializar o seu objetivo, os desafios não vão sumir, eles vão estar lá. Mas como você vai estar no caminho correto, o caminho que está se desenvolvendo, os desafios, eles são uma parte, eles não são o todo. Então, por mais que tenha ali uma dificuldade ou outra, você consegue seguir, porque você vê que as coisas estão caminhando e você se sente bem, porque você sente que está no caminho correto. É uma sensação que eu não sei explicar para vocês, mas quando a gente está seguindo no caminho correto, a gente sente isso, porque as coisas ao nosso redor
começam a fluir, a nossa cabeça começa a se desenvolver. Nossos objetivos começam a se concretizar aos poucos. E ali a gente percebe, nossa, realmente, aqui as coisas estão florescendo um pouquinho mais. Eu acho que aqui é o caminho certo. E esse caminho certo não é o mesmo caminho para o resto da vida. Pode ser que nesse momento é o caminho que você tem que seguir, daqui 2, 3 anos você tem que mudar de caminho de novo, daqui 10 anos você tem que mudar novamente, e assim por diante. Não tem fórmula mágica, não tem receita de bolo. A vida é isso. É uma inconstância que a gente precisa aprender a lidar com isso e lidar de uma forma leve e descomplicada. Porque se a gente fica enchendo a nossa cabeça de minhoca e se a gente fica enchendo a nossa cabeça de paranoia, a gente não chega em lugar nenhum. A gente tem que usar a nossa emoção, sim, mas a nossa racionalidade também para entender, ok, esse é um desafio, mas é um desafio no meio de várias conquistas que eu estou tendo. E conquistas não é só uma casa de 3 milhões de reais e um carro, uma Porsche Panamera, não é. Conquistas é você ver que você está conseguindo fazer uma coisa que há pouco tempo atrás você não conseguia. É você escutar de uma pessoa que muitas vezes você está se desenvolvendo e que você está fazendo um ótimo trabalho. É muitas vezes alguém falar, caramba, você me ajudou. Muito obrigado. Às vezes aquele teu trabalho que você achava que não atingia ninguém, você ajudou uma pessoa. Isso é as pequenas conquistas do caminho de quando você está alinhado com aquilo que vai te levar ao teu objetivo de vida. Na vida adulta, tente entender que o sofrimento não é algo que muitas vezes vai ser ruim para você. É claro que nós somos adultos e nós sabemos o que é um sofrimento que traz prejuízos para a gente e o que é um sofrimento que está acontecendo porque está tirando a gente da zona de conforto. Aprenda no desconforto, nas dificuldades, a se perguntar: o que isso está tentando me mostrar nesse momento? O que eu tenho que ver nesse momento? O que eu preciso ter clareza dentro desse desafio para entender o porquê que ele está passando na minha vida? Quando você faz isso, sério, depois dessa dica que eu dei para você, clica aqui no like. Clica aqui no like, comenta se está fazendo sentido para você o vídeo e se inscreve aqui no canal, porque os vídeos estão um melhor que o outro. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas quando você faz isso, de se perguntar e pedir orientação para Deus, para o universo, para a vida, seja lá para quem você acredita. O que eu tenho que ver nesse momento? O que eu tenho que aprender com esse desafio? O que eu não estou conseguindo enxergar agora, mas que é necessário para eu conseguir sair dessa dificuldade? Se pergunte, e se pergunte com intenção de acessar essa resposta, para que você consiga mentalmente raciocinar e começar a entender que muitas vezes aquilo está passando por um motivo específico na tua vida que vai te ajudar a desenvolver uma ferramenta específica e essa ferramenta vai te deixar cada vez mais próximo do teu objetivo. Mas assim, se o objetivo de vida está errado, se o caminho também não está indo, e se você está cansado, desgastado, com a sua saúde mental, física, totalmente prejudicada, aí, meu querido, chega uma hora que a gente tem que reavaliar as nossas vidas. Tem uma hora que a gente tem que avaliar o que é que eu gosto de fazer, o que eu sou bom fazendo, o que eu posso fazer para ajudar a resolver uma dor das pessoas. A sociedade está cheia de dores, está cheia de desafios e todo mundo é bom em alguma coisa. Você aí que está me assistindo agora, você é bom em alguma coisa. Por mais que você acredite que não, você é. Você ainda só não sabe o que você é bom. Mas você pode descobrir, você pode investigar dentro das coisas que você já faz. O que você tem facilidade para fazer? O que você faz que muitas vezes as pessoas te elogiam por estar fazendo? O que é o teu talento que você consegue se desenvolver com mais facilidade? E como esse talento pode ajudar a resolver uma dor da sociedade? Ali você entende qual que é o teu caminho. Porque se você tem um talento, uma ferramenta que você sabe fazer, desenvolver ela com facilidade, e você está ajudando a solucionar uma dor da sociedade, você vai conseguir colher frutos disso, porque você está ajudando outras pessoas e, consequentemente, esse teu trabalho vai te gerar frutos que vai ajudar você e as pessoas que você ama também. Então, no final de toda essa conta, todo mundo vai estar sendo ajudado. Tudo isso por conta de um caminho correto. Mas tudo isso você tem que entender qual que é o seu talento. O que você é bom fazendo? Qual que é a sua facilidade? Luiz, eu não tenho. Você tem. Você tem. Tire momentos de silêncio e se pergunte o que eu sou bom fazendo e procure a resposta. Porque a resposta está aí, dentro de você.
não está aqui e não está em nenhum outro conteúdo que você vai assistir. Essa resposta pronta não existe, mas você pode acessar essa resposta e entender qual que é o seu caminho de vida. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te dado um norte nesse momento que você deve estar passando e que eu já passei e que muitas vezes a gente vai passar novamente de querer desistir de alguma coisa na nossa vida. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma maneira e saiba que você consegue, você vai conseguir. Você vai superar esse desafio. Talvez mudando o caminho, talvez mudando o objetivo, talvez mudando as ferramentas que você está usando. Mas você consegue. Assista esse vídeo novamente, assista até você conseguir ter alguma resposta de tudo isso que eu trouxe para você. Aplique essas dicas, aplique esses questionamentos que eu trouxe nesse vídeo, que eu tenho certeza que pelo menos uma coisinha vai surgir de tudo isso. Se você gostou desse vídeo, também não esqueça de ir lá no meu Instagram, me segue lá que eu posto um pouco da minha rotina, um pouco dos cortes aqui do YouTube e também conteúdos que eu acredito que vão agregar no seu caminho. Porque assim como você passou por dificuldades e está passando, eu também passo pelos meus desafios e já passei por desafios muito grandes e pego toda essa experiência que eu tive e transformo em conteúdos para que as pessoas não tenham que passar por tanta dificuldade da mesma forma que eu passei. Eu passo uns macetes, umas dicas e o manual da vida adulta de uma maneira descomplicada para que você consiga superar essas dificuldades de uma maneira mais tranquila. Tá certo? Muito obrigado pela sua atenção. Não esqueça de tudo que eu disse nesse vídeo. Até mais. Fui.